Primeiro eu quero compartilhar com vocês por que eu decidi empreender na contabilidade, né? Eu tenho que voltar um pouquinho para dizer que eu sou formada, sou graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso e eu me formei, né, em 2011. E aí, se vocês fizerem uma conta rápida aí, vão perceber que eu fiquei praticamente quase 5 anos sem atuar na contabilidade, ou seja, com o meu diploma ali engavetado, certo? Então, eu me formei em 2011, só comecei a empreender em 2016 e vou dizer bem a verdade para vocês, sem planejamento algum, sem pretensão nenhuma. Inclusive no meu post que eu fiz hoje, né, que eu postei lá a foto do meu bolo, eu coloquei que eu não imaginava que a gente ia chegar até aqui, chegar, né, 5 anos de escritório e crescendo na velocidade que a gente está crescendo aí do ano passado para esse ano. Então, comecei sem pretensão nenhuma e como a maioria dos brasileiros começam a empreender nesse país por uma necessidade, precisava aumentar a minha renda familiar. Como eu já tinha feito muitas coisas, não tinha dado certo, porque não era a minha vocação, né? Mexer com comida, vender cosméticos, enfim. Fiz várias coisas como formato de bico, mas quando eu comecei a empreender na contabilidade, não foi diferente. Eu comecei a empreender também como um bico. Comecei a fazer imposto de renda, até que meu esposo resolveu, precisava abrir uma empresa, e foi quando eu falei, ok, então vamos abrir. Em vez de você pagar um contador, não deve ser difícil abrir esse negócio aí, né? Então vamos. E aí eu abri a empresa dele, uma empresa de imobiliária na época. Inclusive estava disposta a atuar com o mercado imobiliário, ser referência em mercado imobiliário e construção civil. E aí no meio do caminho a gente foi pegando fui pegando outras empresas, né? E a minha realidade profissional naquele momento era o quê? Sem experiência nenhuma, sem experiência no escritório contábil, sem experiência em nenhuma empresa grande, para dizer que eu trabalhei no setor de contabilidade, uma empresa grande, não tinha isso, não tinha essa experiência, não tinha dinheiro para investir também, ou seja, não tinha computador, eu tinha um notebook que eu tinha usado na faculdade e que já tinha aí mais de 4 anos de formado, então vocês imaginem o estado que estava o notebook, né? E aí nesse dia, então, eu resolvi começar pela empresa do meu esposo. E aí meu esposo começou a ser meu divulgador, né? Eu brinco que ele é o meu divulgador oficial desde então, porque ele ainda me confiado em abrir a empresa, colocado o nome dele, né? Ali para eu poder abrir aquela empresa e tudo mais. Ele começou então a divulgar para os amigos, divulgar para os colegas, todo mundo que falava, principalmente no meio dele ali de corretores, quem precisava de contador, ele me indicava, né? E esse mercado exige muito que os clientes que querem comprar, né, um imóvel tenham imposto de renda, então ali aumentou muito nossa receita com imposto de renda nessa época. Tá? Mas cliente mesmo foi surgindo mais ou menos um ano depois que eu comecei a pegar os primeiros clientes. E esse processo foi importante, né, para mim. Por que foi importante? Porque eu não tinha experiência. Eu não tinha experiência dentro do escritório, eu era zero experiência. E eu, 4 anos de formada, sem experiência em escritório, em empresa, minha experiência era em financeiro. Eu trabalhei em um grupo de empresas, no financeiro de um grupo de 10 empresas, né? Então a minha experiência profissional era relacionada ao financeiro e não à contabilidade em si, tá? E nessa época eu estava também, já tinha passado no concurso público, estava ainda mais acomodada, mais focada em passar em um concurso público melhor do que de fato atuar na contabilidade. E aí nesse sentido, né, essa era a minha realidade profissional naquele momento, quando eu comecei a empreender em 2016, tá? Era motivo suficiente para eu não continuar, né? Porque tinha vários desafios ali. Mas aí eu comecei a perceber que era possível fazer parcerias nesse mercado. Mas que tipo de parceria que eu iria fazer, né? E eu que estava ali começando, sem experiência, sem clientes, quais foram os meus primeiros parceiros, né? E eu brinco com isso, falo isso até hoje, porque na verdade os meus primeiros parceiros foram meus amigos que já estavam no mercado atuando, né? E por esse motivo, como eles já estavam no mercado atuando, porque já estava tipo 4 anos de formado, muitos já tinham até escritório, muitos herdaram escritório dos pais, foram trabalhar nos escritórios dos pais, outros realmente estavam trabalhando em grandes empresas, enfim. E aí nesse sentido, esses meus amigos começaram a me ajudar, começaram me ensinar muita coisa, sabe? Começaram a me explicar como que funcionam alguns processos, eu tinha dúvidas, eu perguntava.
Só que eu não podia ficar só no perguntar, né? Eu precisava me aprofundar. Até porque é muito chato, né? Veja, você pegar uma pessoa do zero, 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 zero. A pessoa não vai estudar, não faz uma pesquisa antes, não tenta entender o assunto, não leva as dúvidas prontas. Isso é muito ruim. Então eu começava, o que eu fazia? Eu tinha uma dúvida primeiro, eu pesquisava, estudava, e aí eu levava para os meus amigos. Olha, mas como que funciona isso na prática? Eu fico, gente, como que, né? Eu tinha coragem de perguntar e naquela época já os meus amigos já assim, me respondiam, né? Já contava com a generosidade desses meus amigos para me ajudar nesse processo. Não tinha ninguém nem pagar uma consultoria, né? Porque vocês podiam falar assim, pô, Vitória, por que você não paga uma consultoria? Na verdade, eu não sabia nem o que era consultoria, eu não sabia nem que existia uma consultoria que pudesse me auxiliar nesse processo. E se eu soubesse também, não teria condições, porque eu não tinha dinheiro para fazer, para pagar. Estamos falando do ano de 2016, e vocês podem falar assim, ah, Vitória, mais 2016? Já tinha muita coisa no YouTube, né? Sim, já tinha muita coisa, eu peguei muita coisa ali. Eu lembro que, inclusive, quando eu peguei meu primeiro cliente, a primeira CFIP que eu transmiti, gente, foi um sufoco, sabe? Foi super difícil, eu virei noite, porque eu não sabia o que era CFIP, não sabia quais eram as obrigações que eu tinha que entregar. Eu sabia que tinha uma folha de pagamento, que eu tinha que fazer o FGTS e o INSS. Como é que saía essas informações? Fazia a menor ideia. Então, eu tive que virar à noite, fazendo várias noites, foi uma vez, uma noite, né? E aí, qual era a dificuldade ali? Olha só, a dificuldade não era nem transmitir a CFIP, porque eu encontrei, sabia como fazer, já tinha entendido como fazia. O problema era de fato transmitir, porque o Java que estava me atrapalhando. E eu ali tentando, aí até que eu descobri um telefone do Conectividade, que eu puder me orientar e tudo mais. Então vejam só esses desafios iniciais, né? Então, se eu não tivesse parceiros, amigos que pudessem me auxiliar nesse processo, talvez eu não tivesse também conseguido, né? Até ali. Um outro parceiro muito importante para mim nessa época foi o meu sogro. E por que meu sogro foi um parceiro incrível para mim nesse início? Porque na época, né, em 2016, quando a gente começou a empreender, também foi o ano que eu e Rafael decidimos nos casar. Nós nos casamos em setembro de 2016. Bom dia, Sinara! Seja bem-vinda nessa live. Sinara é a mais nova aluna do Método Contador Digital, está sempre acompanhando, muito bacana. Valeu mesmo, viu? Então, o que acontece? Foi o ano que eu decidi me casar, eu e o Rafael, muitas despesas. Foi o ano que eu decidi empreender na contabilidade, levar a contabilidade a sério. Foi o ano que eu abri meu CNPJ, então dia 6/6/2021 foi o ano que constituí de fato a Taliap, né, que na época nasceu como Silva Conte. E o meu sogro, ele nos ajudou no sentido de ceder uma sala comercial para que a gente pudesse começar nossos atendimentos. Então o Rafael estava como corretor de imóveis, precisava de um espaço e eu também precisava de um espaço porque eu precisava atender meus clientes, né, ainda no tradicional. Só que antes disso, de eu receber essa sala, de a gente ter essa sala ali, aí eu fazia todo o trabalho em casa e atendia nas empresas, fazia atendimento em loco. Não falava para meus clientes que eu não tinha escritório, né? E aí, sempre que se alguém falar, onde era seu escritório? Porventura falava, em tal lugar, que na verdade era a sala comercial do meu sogro. Hoje é tudo muito mais tranquilo, né? Hoje eu defendo a ideia de trabalhar em casa, inclusive meu escritório é em casa e oriento meus alunos a começarem um negócio em casa, sim, porque dá super certo. E nós estamos vivendo um momento aí que é até chique falar, né? Que trabalha em home office, que trabalha em casa, que tem liberdade liberdade geográfica, liberdade de tempo. Então, hoje é muito mais aceitável isso do que em 2016, né? Em 2016 o contador tinha que estar ali ou dentro da empresa ou dentro de um escritório, porque senão não era considerado contador. Eu lembro, inclusive, uma vez que eu fiz um curso com a minha amiga Débora, até postei esses dias, isso já era 2018, 2017, mais ou menos, não lembro. E aí tinha uma empresa grande lá nesse curso, acho que era um curso que falava sobre auditoria, né? Nem sei o que eu vou fazer nesse curso, porque eu nem foquei em auditoria, enfim. Fui lá fazer esse curso com a minha amiga, chegando lá tinha uma empresa grande, tinha vários funcionários, acho que uma das donas do escritório estavam lá. E fizeram esses comentários, né, de que tem contador que atua em casa, fundo de quintal, e aí acha que é contador, acha que é contabilidade, tem guerra de preço e tudo mais.
aquela confusão. Eu fiquei bem quieta na minha, né, gente? Porque era bem a minha realidade. Então, eu falei, pô, eu fiquei revoltada. Eu lembro que na época eu até comentei com a minha amiga. Eu falei, gente, mas nada a ver, estrutura não tem nada a ver no mede. A estrutura física de uma empresa, de um estabelecimento, não mede a capacidade profissional de uma empresa, né, contábil, de um contador, né? E por que eu falo isso? Porque eu trabalhei numa empresa, no financeiro de uma empresa, de um grupo de empresas, de 10 empresas, um prédio imenso, vários funcionários, eram 10 empresas no grupo, né? Então, só aqui no estado de Mato Grosso e no Pará, e simplesmente a empresa era falida, tá? O final dessa empresa, eu nem estava lá mais, só que o final dessa empresa foi o quê? Fecharam as portas, não tiveram dinheiro nem para acertar com os funcionários. Então, desde essa época, eu já tinha essa concepção de que a estrutura física de uma empresa contábil, ela não determina o nível profissional dela, nem de um contador. E quem é como meu cliente sabe, tem um cliente que desde essa época está comigo, sabe que a gente não mede esforço aqui para atender, resolver a dor do cliente e passar, né, enfim, resolver tudo isso. E aí eu me via naquela necessidade de ter uma sala naquela época, e meu sogro então foi um parceiraço, me cedendo naquela sala comercial dele, né, não cobrou R$1 de aluguel, nada, a gente só tinha que pagar o condomínio do prédio. E a gente então começou a nossa empresa ali, de fato, oficialmente, né, tendo uma estrutura ali. Mas eu comecei numa quartinho da bagunça da minha empresa, do meu apartamento, onde morávamos eu e Rafael, tá? Quartinho pequenininho. Mas ninguém sabia disso, hoje eu já falo. Esse cliente que era meu cliente daquela época não sabia, porque eu fazia atendimento em loco. Mas hoje eu falo isso abertamente e convenço e assim defendo a ideia de que a gente tem que ter um negócio nosso em casa sim. Como eu falei, na época, quando eu fiz aquele curso que fizeram esse comentário, eu murchei, fiquei chateada com minha amiga e falou, ah, tá lá, nem liga, isso aí é bobagem, né? E de fato, e assim, tem mercado para todo mundo, tem campo para todo mundo, cada um dentro do seu segmento, cada um atuando da forma que quer. Acontece que tem gente que acha lindo falar que tem uma sede gigantesca, que tem não sei quantos mil funcionários, mas e o resultado? Qual que é a lucratividade dessa empresa? Eu prezo muito por isso, entendeu? Qual que é a lucratividade dessa empresa? Esses funcionários, eles estão trabalhando ali porque eles realmente vestem a camisa, né? Porque eu falo assim, o time que eu tenho é um time reduzido, temos problemas internos? Temos, como toda empresa. Cada um tem um jeito de ser, eu tenho o meu jeito de ser, meus funcionários têm um jeito, cada um tem o seu jeito, tem sua particularidade, e a gente tem que conviver com a diversidade, certo? Mas é um time que eu confio, é um pessoal que se errar vai assumir a responsabilidade, e errar é humano, entendeu? É um pessoal que veste a camisa da empresa. Ontem teve confraternização da empresa, teve gente que não pôde vir, tudo bem, mas mesmo quem não pôde vir, estava ajudando na decoração da festa um dia antes. Então, assim, cadê? Qual que é a cultura que essa empresa tem? Essa empresa grande, né? Às vezes o dono da empresa não sabe nem quem é a pessoa, não sabe nem o nome dessa pessoa, tá? Enfim. E hoje o mercado mudou, né? E tem mudado para melhor, graças a Deus. E aí, quais foram os desafios, né, que eu enfrentei nessa jornada, nesse período aí de início? Eu dividi isso em duas etapas para trazer para vocês, né? A primeira etapa é a etapa ali do desafio do início do empreendedorismo, e a segunda etapa são os desafios de um negócio já estruturado, né, até hoje, né? E dentro da primeira etapa ali, dentro dos desafios do início do empreendedorismo, eu posso mencionar para vocês assim que, claro, que o primeiro desafio que eu tive que enfrentar foi o desafio de perder o medo, né, de não ter experiência prática. Isso pesou muito para mim, muito, muito mesmo. Eu acredito que até o fato de eu ter demorado a começar a empreender, né, ter me formado em 2011, começado a empreender em 2016, significa ali que eu tinha um bloqueio pelo fato de eu não ter tido a experiência, né, de prática mesmo. Nunca tinha atuado no setor de contabilidade, eu nunca tinha atuado num setor, no escritório de contabilidade que seja, né? Nem como estágio, nem como nada. Então isso me bloqueou por muito tempo. Eu achava que seria ali um problema, né? E eu pensei, poxa, como é que eu vou falar com o meu cliente que eu consigo atender ele? Eu não sei nem qual que é a necessidade dele. Eu não sei nem como resolver essa questão, né? E tudo bem. Passando esse medo, né, vencido esse medo, como foi que eu venci esse medo?
estudando muito, passando hora de peroba na cara. Já falei isso várias vezes e falo de novo, né? Nós contadores não somos obrigados a saber tudo, nós somos obrigados a buscar conhecimento constante, mas não somos obrigados a saber tudo, não somos uma máquina, né? Nós somos uma máquina, nós somos pessoas que precisamos sim estar em constante evolução. Eu tive que estudar muito para entender os processos e esse foi o meu segundo desafio nesse processo inteiro de início de empreendedorismo contábil, porque como é que eu iria, né, fazer a coisa certa sem ter o conhecimento? Então eu tive que estudar muito, e esse estudar muito, conciliando uma dupla jornada, como eu falei para vocês, né? Eu tinha uma jornada no serviço público, tinha outra jornada aqui no escritório e com os clientes que estavam surgindo, e eu ainda tinha que ter essa jornada de estudar e aprender todo o processo. E, gente, graças a Deus eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que isso que foi minha salvação, né? Desde muito pequena eu gostei de estudar, então eu sempre estudei muito mesmo. Quando eu sento para estudar um assunto, eu vou destrincho até eu entender de fato o que é aquilo. Não é um estudo meia boca, não, que eu faço, né? Então isso me ajudou nesse processo de determinar, né, quais eram os procedimentos necessários para fazer tal tarefa, para poder executar. Então vamos ver, departamento pessoal. Eu, Vitória, não gosto, mas eu tive que estudar, entendeu? Eu tive que estudar porque eu comecei a empresa contábil sozinha e meus clientes tinham essa necessidade, né? Agora mais do que nunca. Hoje você fala assim, Vitória, você já mandou sei lá, cadastros da primeira fase do Simples Nacional, do grupo das empresas do grupo do Simples Nacional? Não mandei. Sei que tem, sei que existe, sei como é que faz, mas na prática eu não fiz, porque hoje eu tenho quem faça. Mas na época eu não tinha, né? Eu não tinha quem fizesse, então eu tinha que sentar minha bunda e fazer. E eu falo pra vocês, se tudo der errado na vida, tiver que começar tudo de novo, eu consigo sentar e fazer tudo no mesmo processo, que eu já passei por isso uma vez, né? Então, por mais que tenha mudado as coisas, por mais que eu já tenha uma equipe que faça por mim, então assim, amanhã ou depois alguém fica sem funcionário, não tem ninguém para colocar, ou realmente acabou, né? Não deu certo. Bola para frente. Por quê? Porque daí eu vou sentar e vou fazer e vou começar tudo de novo. E esse é o jogo, esse tem que ser o jogo para você que está aí começando, você que é contador, que está começando ou que está recomeçando. Gente, nos últimos cursos que eu fiz, tinha contadores que estavam recomeçando, que simplesmente tinha muito inadimplência, simplesmente não queriam mais saber daquilo, cansou, né, tipo, saco cheio daquilo, fechou o negócio ali e vendeu a carteira de cliente e começou, então, a fazer outra coisa e depois começou do zero. Olha que loucura, né? Enfim, não, tinha gente, uma vez no último curso que eu fiz, eu fiquei sabendo até que o cara não tinha nem vendido a carteira, simplesmente ele falou, não vou prestar mais o serviço e acabou, né? E tá tudo bem? Então, assim, o cara tá recomeçando, a gente pode, já fizemos, quem fez esse processo uma vez, faz duas, faz três, faz quatro. Agora, é claro, a ideia é não ter que recomeçar, né? Porque quando você recomeça, você não dá só um passo atrás para dar dois na frente, você dá vários passos atrás para dar um na frente. Então, é bem complicado. Então, assim, a Sinara tá falando, isso aí, Sinara. Então, a gente tem essa questão, eu, pelo menos comigo, eu tenho plena convicção, se eu tiver que estudar ferramentas em que mesmo no escritório, quem implementa e quem está ali, tipo, no dia a dia com o funcionário sou eu. Porque eu tenho isso que eu preciso entender aquela ferramenta, para saber se de fato aquela ferramenta está sendo implantada dentro daquilo que eu contratei. Só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, eu fico questionando, tudo bem, eu vou sentar ali, de repente fazer 100% do processo? Não, mas os treinamentos eu vou fazer, né? E quem trabalha comigo sabe que eu tenho uma memória assim, incrível, né? Que eu falo assim, gente, mas eu vi isso no treinamento. Por que isso não está sendo executado? Mas não, né? Geralmente o funcionário fala, não sei e tal. Eu não sei se pode fazer. Eu falei, sabe, porque falou no treinamento. Então, liga lá no suporte e pergunta para ver. E aí, realmente é aquilo que eu falei. Então, assim, por quê? Porque eu participo desse processo. E é tudo, né? Então, assim, sai uma legislação nova, por exemplo, agora do Simples Nacional, como eu falei para vocês, são obrigados a estar no e-social, né? Ok, eu não sentei e fiz, mas eu sei que existe esse processo, e eu sei que nosso sistema faz, e eu sei que todas as nossas empresas já concluíram esse processo, né? Então, é o que? É participação constante, evolução constante, né? O tempo todo. E isso foi algo que eu tive que aprender lá atrás, quando eu comecei minha empresa contábil, e dei continuidade disso, porque as coisas mudam rapidamente, né? Então,
isso foi algo que de fato me marcou, né? Ter que entender todos os processos para poder então evoluir. Isso de certa forma acaba sendo até um bloqueio de crescimento, tá? Aí vocês podem refletir aí sobre isso. Como eu tive que aprender do zero para implementar na minha empresa contábil, isso eu acabo tendo essa crença de que eu preciso também continuar, né, tendo que participar de tudo para que as coisas funcionem. E isso pode me atrapalhar muitas das vezes na minha agenda, de não ter agenda para atender um cliente ou de não concluir uma outra coisa que somente eu preciso fazer, sabe? Mas eu acho que com o tempo, né, nós estamos aqui nos primeiros 5 anos da Taliap, daqui a pouco vai ter um gestor. Hoje eu não tenho um gestor operacional, não tenho um coordenador operacional. Inclusive estou com vaga aberta, tá? Se tem contador aí querendo ser um gestor operacional, gerente, né, operacional, e quiser se candidatar à vaga, pode mandar o currículo que eu vou analisar. Mas essa vaga é o quê? Tem que entender, tem que ser contador, CRC ativo, tem que entender de legalização, contabilidade, com certeza contabilidade, né? Fechamento de balanço, tudo bonitinho, lindo, amarradinho, entender de domínio, DP, fiscal, porque vai ser o cara que vai, a pessoa, né, que vai estar ali me substituindo. A ideia é que eu saia um pouco dessa operação aí, tá? E foque realmente em outras áreas que dependam só exclusivamente de mim. Então, eu hoje não tenho esse gestor operacional. Quando eu tiver, talvez eu saia um pouco dessa parte de processos, né? Mas por enquanto eu não tenho. E aí eu dependo eu mesma fazer isso, né? Além da conferência, de todo o trabalho, a implementação de ferramentas e tudo mais, tá? Outro ponto, né, que me atrapalhou muito, né, que foi na verdade um desafio dentro do início do empreendedorismo contábil, o fato de não estar dentro de uma empresa contábil, trabalhando de um escritório, foi não entender a burocracia dos órgãos públicos. Gente, eu ficava muito brava. Quando eu chegava na junta comercial, por exemplo, o processo meu voltava, né, eu não tinha experiência, fazia uma abertura de empresa, dava exigência. E na época, poxa, não era digital, então tinha que imprimir 3 vias do contrato social, capa, levar para o cliente, assinar, reconhecer firma e cartório. E aí você pegava tudo isso, levava lá, demorava não sei quantos dias, caía em exigência para uma coisinha boba, simples, falta de atenção, ou falta de conhecimento mesmo, que na verdade era a minha realidade ali, falta de conhecimento. E então eu voltava esse processo. E aí, tipo, eu queria entender. Mas aquelas, por que caiu essa exigência, né? Explicação, eu criar como que eu faço para não cair em exigência. Ah, não tem como vocês dar uma conferida só num processo e daqui para frente eu sigo. Não tinha jeito, eles não queriam ensinar, né? Então, assim, órgão público tem 2 lados da moeda. Ou você encara que eles não vão te ajudar em processo nenhum, ou você encara eles como uma pedra que vai fazer você crescer e evoluir. Porque eles não ajudam, tá? Agora até que deu uma melhorada, né? Agora com o digital, as coisas deu uma mudada. Tem muitos ali que tiram dúvida diretamente ali no chat e tudo mais. Mas na época era muito difícil. E aí quando, por exemplo, chegava numa Cefaz da vida, que você queria entender, por exemplo, sobre a questão de ICMS, substituição tributária, alguma coisa nesse sentido, algo mais complexo, algo que eu não tinha visto ainda, um cliente novo que estava com uma dificuldade, um problema, eles viravam e falavam assim, ah, você não é contadora? Não, o contador sabe fazer. Essa era a resposta. E aí, mais uma vez, eu tive que falar, olha, você me desculpa, né, mas eu sou contadora, mas eu acabei de me formar, não tenho experiência e tudo mais. Então, eu tinha que lidar, ter esse jogo de cintura para conseguir, então, fazer com que a pessoa ali tivesse piedade e ensinasse como é que fazia aquela situação ou explicasse. O que não deveria ser, né, gente, dessa forma. Não estou dizendo que nós contadores temos que receber tudo de mão beijada, não. A gente tem que estudar, sim, buscar informação. Mas a gente tem que entender que os órgãos públicos, se eles querem que a gente aplique a lei de forma correta, né, eles também têm que fazer a parte deles, de orientar, de prestar um bom atendimento ao contribuinte. Afinal, nós também somos contribuinte, nós estamos ali falando em nome de um contribuinte, então por que não nos atender de forma coerente, né, como a gente realmente merece, entendeu? Mudou muita coisa de lá para cá, mas ainda temos muitos entraves sim.
Eu sei lá o que acontece com o servidor público que chega lá, tá de mau humor, não quer trabalhar, enfim, não sei o que é que acontece ali. Ou realmente é um dia mau, ou é a situação mesmo do próprio órgão que não oferece capacitação, que não oferece condições de trabalho, e isso existe sim, eu posso falar com toda a propriedade. Agora, não é justo o contribuinte, né, ser penalizado por isso, certo? Então esse foi sim um dos entraves grandes. Outro entrave grande para mim, né, dificuldade, um desafio grande para mim foi a escolha de sistemas. Eu passei ali por duas migrações, eu estou no meu terceiro sistema contábil, RP contábil aqui na empresa. E eu espero não ter que mudar tão cedo, né? E nunca, na verdade, não quero mudar nunca mais. A verdade é essa. Espero que, de fato, eu consiga ali manter. E de todas as vezes que eu fui atrás para migrar de sistema, dentro dos sistemas que eu fazia orçamento, estava o sistema Domínios, que é o que eu uso hoje. E nunca pude contratar, né? Por questões financeiras mesmo, de realidade e tudo mais. Só que graças à pandemia, né, a gente tem que falar... Gente, eu vou falar pra vocês, eu vou falar essa frase cheia, pode ser que eu fale mais de uma vez aqui nessa live, mas se você tem um limão, você tem que fazer uma limonada. Fato é isso. E por que você tem que fazer uma limonada? Porque não dá pra ficar só reclamando, tá? Não dá pra ficar só reclamando da vida, a gente precisa pegar o trem e encarar. Quando chegou a pandemia, eu falei, cara, quer saber, tá tudo parado, não tá? Eu já estou migrando de nicho mesmo, eu acho que é a hora. E aí, o sistema que eu usava, que o suporte já era ruim, ficou pior ainda. Eu peguei e falei, quer saber? Vou atrás de domínio. Como fui fazer? Fiz orçamento com 3 sistemas de novo. E claro, né, que o sistema domínio sempre é mais caro. Só que tinha pandemia, a gente conseguiu negociar, e foi daqui, foi dali, foi dali, foi daqui, foi aquele namoro, conseguimos fechar o sistema. E tá dando super certo. É um sistema mais travadinho para você implantar e é bom, isso não é ruim, isso é bom porque significa que você vai implantar de forma correta, parametrizar de forma correta, né? Não vai ter os arranjos que tinha no sistema, de burlar o sistema. Então, eu estou gostando muito, muito, muito mesmo, sabe? Vamos ver aqui o que a Sinara falou. Eu estou com o mesmo há 21 anos, agora vamos migrar. Prepare-se, Sinara, para a dor que vai ser essa migração, tá? Se cerque bem, veja qual é o sistema que você vai utilizar, que você está migrando, pega referências, viu? Fala com outros contadores que utilizam esse novo sistema que você vai migrar para ver se realmente vale a pena, porque 21 anos com o mesmo sistema, você deve ter muita informação ali, muita empresa. Então, assim, é uma dor que você vai ter que passar, só posso dizer isso. Estou me vendo diante dessas situações. Zezé, isso aí. São situações reais, viu? De uma pessoa real que passou por tudo isso daí. Então, em relação a sistemas, aí ó, sim, uns choram, outros vendem lenço. Exatamente isso, né? Então, em vez de ficar chorando, enquanto você ficava, em vez de ficar chorando, a gente vai vender os lenços, né, Sinara? Que é isso aí. E aí foi aquela loucura, né, gente, na época da pandemia, MP mudando, toda hora mudando, entre sai de funcionário, entre e sai empresa quebrando, empresa abrindo, empresa fechando. Eu no processo de nichar, que eu já vou chegar lá, foi quando a gente começou a nichar e focar, né, em infoprodutores ou em empresas que tinha aquele viés digital, né? Ou que se adaptavam a digitais, ou que realmente se adaptaram à nossa nova realidade, sabe? Então, nesse sentido, a gente estava vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Pense um time que ralou, foi o time da Taliap ano passado. Inclusive, Taliap não era Taliap, era Silva Concha, né? Nós temos a placa da Silva Concha até hoje ali na frente. Mas o nosso nome era Silva Conte e até o estudo de rebrand a gente fez ano passado, tá? Rebrand, posicionamento de marca, tá em processo ainda, mas a gente estava ali fizemos rebrand, migramos o sistema, nichamos, implantamos ferramenta, educação de time, tive funcionária pedindo para sair funcionária que ficou gestante, que era braço direito aqui do escritório, ficou gestante, precisou ficar de suspensão de contrato por opção, né, dela,
preciso sair de licença, depois nasceu a criança, saiu de licença maternidade. Então, assim, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, numa empresa pequena, como era a Silva Conte. Mas, graças a Deus, estamos aí, firme e forte, né? Só chegando, só colhendo os frutos agora dessa plantação aí, certo? Bom, Jota perguntando, quais sistemas você usava antes do domínio? Gente, será que eu falo? Comenta aí pra mim. Será que eu posso falar o nome? Ali. A Bruna tá falando assim, realmente para quem está começando, os valores do sistema são bem relevantes. Sim, impactam demais, porque você não sabe, né, como é que vai ser o seu futuro ali, né? É uma incerteza, mas é aquela coisa, a gente tem que encarar. Se você não tem um investimento inicial, como era o meu caso que eu não tinha, eu pequei no primeiro sistema por 2 motivos, financeiro e indicação. Mas na época eu ainda acreditava que eu estava assim, contratando um bom sistema, porque não foi tão baratinho. E ao mesmo tempo, estava vindo de indicação de um amigo que já usava esse sistema há 30 anos. Aí eu implantei o bendito sistema, 1 ano depois o meu amigo vai e troca pro domínio. E falou, porque estava dando assim e tal. Porque, na verdade, a empresa do pai dele, né, ele é da empresa do pai dele, já estava há 25 anos no mercado e que usava esse sistema. Então, ele foi, a rede que deu, assim, serve de feedback. Beleza. Então, o primeiro sistema que eu usei foi o Tron, o sistema Tron. Então, em 2016, contratei o sistema Tron, tá? Não gostei, não, eu prometia muita coisa já naquela época, até portal de cliente e tudo mais, não consegui. E eu não vou deixar o descrédito somente dele, tá? Porque também teve a minha falta de experiência. Então, assim, na época eu não tinha experiência, nunca tinha usado o sistema contábil, então eu nem sabia o que eles tinham que me entregar, não sabia como parametrizar e tudo mais. Só que o que marcou pra mim? Quando eu comprei, eu falei, olha, eu não tenho computador, eu tenho um netbook, vai rodar? E qual que é a resposta deles? Que sim, que iria rodar, né? A ferramenta iria rodar. E não, rodou. Eu tive que investir rapidamente em um outro computador, um outro notebook, sem ter grana para isso, tá? Segundo ponto, as coisas não eram amarradinhas, né? Quem usa domínio sabe que é tudo amarradinho. Então, fiscal, o DP, o contábil, você não consegue ficar fazendo muitos lançamentos de qualquer jeito. Você vai fazer um lançamento no fiscal, você tem que criar primeiro o que eles chamam de acumulador, né? E então, dizer as regras e tudo mais, se tá fora das regras, o próprio domínio já te ajuda. Então, assim, nesse sentido, eu vi que realmente não valia a pena o Tron, tava dando muito, permitindo que eu fizesse muita coisa de qualquer jeito ali, tá? Bom, esse é o primeiro sistema. O segundo sistema foi o Sage. E aí o Sage eu migrei do Tron por quê? Eu fui pro Sage por conta de preço mesmo, tá? Foi por conta de preço e porque eles estavam no viés mais tecnológico. E eu tinha ido participar de um evento em São Paulo em que o Sage estava patrocinando. Então eu pensei, pô, sistema bom, né? E é um sistema bom, gente. Eu gostei muito do Sage. O problema era o suporte. O suporte sempre foi muito ruim, os treinamentos foram 100% online, via telefone, enfim, não funcionava, não rolou, sabe? Desde o treinamento, e aí a gente implantou o Sage, eu achava que ia ser legal, eu gostei era muito intuitivo, tinha muito vídeo explicativo de muita coisa, então acaba que a gente aprendia tudo muito sozinho, mas no final, quando estourou a pandemia, o suporte ficou muito ruim. Eles forçaram a barra para a gente migrar para a nuvem. Migramos, perdemos o banco de dados. Depois, saindo da nuvem, voltando para o local, perdemos o banco de dados também, entendeu? E aí, nesse sentido, a gente foi, né, foi desanimando. Aí o suporte ficou pior ainda e foi quando a gente decidiu, então, migrar para o domínio, tá? Então, são esses 3 sistemas de informações que eu tenho. Tem outros no mercado, mas eu não quis pagar para ver, né? Eu falei, quer saber? Todo mundo tá usando o domínio. Eu fiz uma boa pesquisa, conversei com muita gente, principalmente do meu segmento, e aí a galera indicou sim o domínio, tá? Pra gente fazer, pra gente usar e tudo mais. E eu gostei da proposta deles, assim, no sentido de todos os recursos que eles entregavam e estão entregando, né? Então, treinamento ilimitado, então vira e mexe, precisa de um treinamento a mais, principalmente quando tem uma dúvida muito específica, né? A gente está no processo de migração, a gente começou
ano passado em agosto, então não tem nenhum ano. Então o sistema não está 100% implantado. A parte do portal do cliente não está 100% implantada ainda. Na verdade, a gente nem começou indo. As rotinas automáticas a gente começou pelo departamento pessoal, então já está na parte do departamento pessoal. A gente já usava Gesta antes, então agora tem uma parceria com domínios, a gente manteve de forma isolada, mesmo que pelo domínios ficaria bem mais barato, inclusive a utilização do Gesta, mas eu ia perder muita informação, então eu continuei com Gesta, inclusive eu estou fazendo uma parceria com eles para atender nossos alunos do método contador digital, então acabou que a gente ficou ali com Gesta. E agora a gente tem que fazer o depara ali para poder baixar automaticamente. Mas primeiro a gente vai revisar todo o gesto, está no nosso cronograma desse mês, para daí começar esse depara. A Sinara está perguntando qual pacote você utiliza. Eu comprei o pacote Premium, tá? Mas para quem está começando, quer migrar, não aconselho. Que não me ouçam, mas eu acho que dá, porque o pacote básico, primeiro ali, já funciona bem, porque eles têm muita ferramenta dentro do Premium, que você acaba pagando um pouquinho a mais, mas que não vale a pena, assim, sabe? Por exemplo, eles têm a parte de consultoria, quem usa gosta muito, né? Uma consultoria somente de busca de pesquisa, sabe? De informação textual. Você não consegue ligar para tirar uma dúvida, não tem como ligar para tirar uma dúvida, não tem como... Enfim, como a gente tem... Depois a gente já usava o IOB, aí saímos do IOB do grupo da Sage, então a gente saiu do IOB, a gente contratou a Econet. E a Econet eu já usei lá atrás e gostei. É mais caro? É, mas tem muita ferramenta, né, também, né? Inclusive o busca o sistema de busca de notas fiscais da Econet é muito bom, sabe? Funciona melhor do que o busca NFE que tem incluso no pacote Premium da Domínios. Então, assim, tem algumas coisinhas que eu não oriento a contratar, sabe? Não oriento a comprar, não. Contrato básico, acho que o básico é o Plus, né, Sinara? Porque são 3 pacotes ali. Então, contrato básico e aí você vai usando. Por exemplo, outra coisa que eu não estou usando ainda no Domínios, quero usar, mas ainda não consegui sair, nem entender como é que eu posso fazer isso de forma consolidada, é o honorários, né? Eu vi que os honorários dele e o módulo honorários consegue bloquear os inadimplentes do escritório. Isso é incrível, né? Porque atrasou, você coloca lá 10, no meu nosso contrato 15 dias. 15 dias a gente já bloqueia serviço, então mais fácil de controlar. Só que eu vou ter que continuar alimentando conta azul, porque para nós o conta azul funciona bem, né? Porque é um volume grande de boletos, crio boletos com um clique apenas, a gente já manda cobrança automática. Então eu já tenho rotina em cima do conta azul, sabe? Então não estou vendo para usar. Mas eu oriento sempre a começar por isso. Depois negociam se você achar que faz sentido, né? Porque a gente contratou o Premium, mas ficou muita coisa sem implantar ainda. Então, é só jogar dinheiro. Vai ter um gasto agora, um dispêndio desnecessário, depois você pode migrar de um plano para o outro, sabe? Inclusive, sai até mais barato a implantação, né? Você contrata a implantação, por exemplo, do mais básico e depois você migra para o mais elevado, você pagou um preço de implantação. Se você vai migrar direto para o mais avançado, você vai ter que comprar mais. Próximo item um desafio grande para mim dentro nesse início de processo de abertura de empresa de contábil foi o quê? A falta de mentorias e cursos que explicassem sobre gestão de empresas contábeis. Então, em 2016 não tinha muita gente falando na internet, tendo cursos específicos. Então, assim, não tinha cursos, né, específicos falando sobre gestão de processos, de uma empresa contábil, financeiro, os índices que a gente precisa analisar, ou que analisar se, olha, você está fazendo isso errado, faça assim, esse caminho é mais fácil. Não tinha, tá? Não tinha. E aí a gente tive que ir aprendendo com os erros mesmo, com a cara e a coragem. O primeiro curso de gestão que eu fiz na área de contabilidade, que eu saí de Cuiabá, inclusive, para fazer, na verdade foi o primeiro evento, fui no Conta Azul Com, né, em São Paulo, e depois de lá eu comecei a fazer cursos de gestão também lá em São Paulo. E o primeiro curso de gestão que eu fiz foi de gestão mesmo do escritório contábil. Valeu muito a pena mesmo. Eu dei um norte, a gente sai de lá já com gás, já entendendo melhor aquilo que a gente está fazendo de errado, né?
Mas veja, de 2016 até 2018 foi um processo de aprendizado mesmo ali na unha, né, na raça e na coragem, não tinha outro jeito, tá? E aí, indo para os desafios, né, dos negócios, já de um negócio estruturado, e até agora, eu posso elencar para vocês o seguinte, que o meu primeiro maior desafio foi a coragem de nichar. Então, foi ali que eu percebi, né, que eu tinha um outro desafio grande pela frente, que era nichar, sair de uma empresa contábil que pegava todo tipo de cliente, que aceitava todo mundo e estava tudo certo, cobrando o mesmo honorário para todo mundo, sem uma tabela de honorários específico. E fui então para o mercado de infoprodutores, né? Eu já tinha cliente na base desde 2016, em 2016 entrou uma cliente, em 2017 entrou outro cliente, em 2018, se não me engano, entrou mais um cliente, então já tinha clientes na base, né? Mas em 2020 falou, não, vamos nichar. E aí eu marco, né? É um marco na vida da empresa, porque você começa, meu Deus, se não der certo, eu vou nichar e se der tudo errado, né? Como é que eu vou fazer? E esse frio da barriga veio, mas assim, é um processo que a gente vai fazendo. Uma coisa que eu aprendi é que você não precisa descartar o que você tem hoje, né? É um processo mais trabalhoso, mas você pode levar os dois lados. Então a Sinara está falando, é o que está acontecendo agora, exatamente. Mas, Sinara, se você já tem um público, um nicho que você está atuando, você pode sim continuar com esse público, né? Com esses clientes. E então você vai segmentando. E aí você vai fazendo essa varredura de clientes. Quem que não dá mais para ficar no escritório? Aquele cliente que é inadimplente, que nunca te paga, que não te valoriza. Aquele cliente que só liga para reclamar, só liga para esculhambar. Então eu fui fazendo assim, sabe? Olha, já não estou contente mesmo, o cliente não está contente, então o cliente está devendo. Eu nem crio o caso, nem estava criando o caso mais, né? Tinha cliente aí de um mês, meu marido começou comigo, a trabalhar comigo, eu assumi, né, um business do escritório, que é o financeiro, ano passado também. E ele, não, eu vou cobrar, vou colocar no Serasa, no SPC, vou protestar. Eu falei, olha, não vamos gastar energia com esse povo não. Deixa ir embora, deixa eles ir embora, né? E foi, sabe? E foi indo, não criei caso nem nada, graças a Deus, o tempo que eu estava gastando energia para receber, eu estava gastando energia para ir atrás dos meus clientes desse novo segmento. Então, fui fazendo essa varredura, primeiro limpando a base. E aí ficou, tem clientes que do meio físico com a gente? Ainda tem, bem pouco, mas tem. Mas são clientes que tinham viés tecnológico, né? Como assim viés tecnológico? Um cliente que já era de outra cidade, que já usava bem o e-mail, usava bem o Drive, que se adaptou às ferramentas de gestão de tarefas que a gente implantou, de envio de documentação. Um cliente que não me dava trabalho, falava, não recebi tal e-mail, sei lá, olhar se enviou o e-mail. Porque tem esse tipo de cliente, né? Que você para de deixar de fazer, parei de entregar os documentos ali presenciais, e aí eles começaram a falar, não, eu não recebi esse e-mail, sabe? Querendo jogar a culpa pro escritório, pro nosso operador, se ela tinha um histórico no WhatsApp, tinha um histórico no e-mail, enfim. Então esse público a gente foi limpando, sabe? Foi limpando porque é melhor do que ele ficar descontente na nossa base e nos dar mais dor de cabeça. E aí fomos mudando nossa comunicação, falando para empreendedores digitais. E eu tenho clientes grandes aqui, inclusive físico, né? Mas que já tá nessa pegada, nosso jeito de ser, né? Nosso jeito de ser Taliap, né? Tá? E aí a gente começou, num segundo momento, quando a gente perdeu o medo de nichar, a gente começou a perder o medo de quê? De dizer não para os clientes. Isso é importante, tá? A gente começa a perder medo porque o que acontece? A gente vai dizendo só assim. O cliente quer sempre que você entrega mais do que foi combinado. Você combinou uma assessoria contábil, DP fiscal e contabilidade completa por um valor X. Aí ele já quer que você já auxilia ele analisar os números dele do financeiro, ele já quer que você já faz o financeiro para ele, ou ele quer que você vai lá, enfim, faz as homologações, enfim, vamos supor, pega lá uma escola que precisa fazer convenção, reunir todo mundo, fazer o acordo coletivo e tarará, ir no sindicato. Por que você faz tudo sem cobrar R$1 a mais, né? Então a gente começou a falar, não, a gente presta isso. Isso daqui é isso,
preço, esse aqui é esse preço. Então, também começar a valorizar o nosso trabalho. Dizer não para os clientes foi uma forma de também de começar a valorizar aquilo que a gente faz, né? O que de fato a gente consegue, a gente faz no nosso dia a dia. E começaram a perceber mais valor. Um outro desafio, e essa live acho que vai ficar grande, né? A gente já está quase 50 minutos, mas vamos lá. Quero terminar, concluir com vocês esse raciocínio. O próximo desafio que a gente teve aqui, né, foi de entender os processos e corrigir. À medida que a gente foi buscar informações fora do nosso estado, os contadores, modelar players grandes, a gente começou a enxergar falhas em algumas coisas aqui, em processos mesmo. E quando você começa a ter essa visão, né, de enxergar os processos que estão errados, você começa a ter ali a necessidade de corrigir essas falhas. E a correção não é um processo fácil. Você assumir que errou, assumir que seu time errou e principalmente corrigir, fazer com que essas correções elas impactem o mínimo possível, né, na vida do seu cliente. Até processos internos mesmo, às vezes o cliente está acostumado com aquele tipo de processo, você tem que mudar todo o processo. Você ter que mudar, e já é um outro desafio que tem relação com esse, que é o desafio de você contar com a resistência dos colaboradores, porque, mas a vida inteira a gente fez assim, por que tem que fazer assado? Sabe? E aí quando você tem que mudar esse processo, tem que lidar com a resistência de colaboradores, sua demanda de ter que ficar conferindo o trabalho e sendo a chata mesmo e exigindo que seja assim, que seja assado, sendo taxativa, é muito grande, é muito maior, sabe? O dispêndio de energia é muito grande. Então, quando você tem um negócio mais estruturado, você começa a perceber falhas, você quer corrigir processos, aí você ainda tem que fazer isso, que é convencer o colaborador que ele tem que fazer a coisa certa. Tem momentos que não dá para convencer, tem momentos que ou você vai ter que tomar a atitude de mandar esse colaborador embora, ou você vai ter que tomar a atitude, ou o colaborador vai perceber que não é mais espaço dele aqui e vai pedir desligamento. E nesse momento você tem que estar preparado. Então, assim, dentro de um negócio estruturado, a gente tem esse problema, né? De ter que muitas vezes tomar certas atitudes, estar preparados para atitudes que podem vir a acontecer, inesperadas, inclusive. Um outro desafio que vem aliado a tudo isso, tá vendo que uma coisa vai puxando a outra? Então, assim, primeiro você nicha, depois você começa a dizer não para alguns clientes, aí você começa a entender que os processos estão errados, você tem que corrigir esses processos. Aí você tem que fazer com que seu colaborador entenda também que estava errado e aceite, né? E feche ali acabe com aquela resistência que ele tem de mudar de processos, de mudar. Porque tá muito cômodo, eu sempre fiz assim, vou ter que fazer agora. Aí vem um próximo passo que é o quê? Encontrar pessoas certas para funções certas. Esse é um olhar que a gente tem treinado muito aqui no escritório, sabe? Porque, cara, é muito difícil. Às vezes você tem uma pessoa muito boa lá na sua empresa, um colaborador fantástico, por exemplo, assim, um colaborador que você precisa dele estar ali, mas ele não está na função correta, não está te entregando o que você precisa, e você está se estressando com aquele colaborador, o colaborador está te estressando também, então você tem que ter esse olhar, olha, talvez essa pessoa pode ser encaixada em uma outra área, não necessariamente nessa área, né? Às vezes ela está ali naquela área porque era a vaga que você tinha aberto e ela se candidatou, enfim, e naquele momento rolou, mas não rola mais, então tem que entender que você vai ter que fazer ou mudar essa pessoa de função ou vai ter que desligar. Eu sou muito apegada, essa é uma coisa que ainda tem que mudar em mim, eu sou muito apegada às pessoas, nesse sentido assim. Eu sempre tento ainda recolocar essa pessoa em outras funções, sabe? Até porque, gente, vamos parar para pensar, você já investiu energia nessa pessoa, você já investiu treinamento nessa pessoa, você os clientes já acostumaram com a presença dessa pessoa ali dentro da sua empresa contábil, ela já vestiu a camisa, entendeu? Cara, você ter que trocar muitas das vezes te onera, né? Então, aí só que daí tem uma outra verdade, né? Que sempre falo, que eu já ouvi muito falar, que é o quê? Demore para contratar, mas demita rápido, né? Se vocês já ouviram isso, não sei te falar exatamente quem foi que falou isso, né? Mas enfim, já escutei muito isso nos treinamentos. Demore para contratar, mas demita rápido. Só que por outro lado eu fico pensando, ok, e tudo aquilo que já foi investido nessa pessoa, será que não tem uma possibilidade de estar numa outra função?
Agora, se você tentou uma outra função, não deu certo, meu amigo, então aí ou a sua empresa ou é o funcionário, né? Daí você tem que desligar ele, certo? Outro desafio, quando você está migrando, né? Quando sua empresa já está uma empresa mais estruturada, é fazer com que você tenha uma postura profissional, sabe? Porque, vejam, lá atrás, quando eu comecei, eu era sozinha, mesmo que trabalhasse em casa, não tinha tantos cuidados, não recebia tantos clientes no escritório. Aí você vai contratando um primeiro funcionário, e esse primeiro funcionário vai pegando o seu ritmo ali e tal. De repente você percebe, que foi o nosso caso aqui, que a gente já estava atuando com players que faturam 5 milhões no mês. É outro nível, sabe? Aí ou então você está com uma empresa que é uma empresa, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma empresa de advocacia que está com a gente ainda. Tem 18 funcionários, é um escritório referência aqui em Mato Grosso, sabe? O nível de exigência é outro, o nível de educação, o trato de lidar com esses clientes é totalmente outro, a necessidade desse cliente é outro. E aí você tem que começar a exigir desse cliente, desse funcionário, perdão, e de você mesmo, essa postura de mudança, né? Essa postura de profissional mesmo, tanto dos colaboradores quanto dos sócios, tá? Isso não é fácil, não é fácil mudar, tá? Mudar essa postura, implantar essa postura não é fácil, não é fácil. Então, assim, o linguajar, né, a forma de falar, de escrever, a forma de se posicionar, de se apresentar, entende? A gente recebe pouquíssimos clientes no nosso escritório, a maioria dos clientes são de fora, mas vira e mexe aparece um outro cliente. Às vezes eu tenho um cliente de Brasília e se tem familiar aqui em Cuiabá, então vem, vamos tomar um café e tal, mas aí como é que eu vou atender esse cliente, sabe? Esse aqui tem que ser hospitaleiro, como a gente fala aqui, né? Tem que ser acolhedor também. E aí às vezes esse colaborador não está se atentando com essas mudanças que estão acontecendo, sabe? Então, mudança de postura profissional, postura no trato, foi um desafio grande e tem sido um desafio. Você quer ver quando um colaborador sai de férias e volta? Em 30 dias, numa empresa contábil digital, acontece muita coisa. Entra cliente, sabe? O cliente que estava ganhando, sei lá, faturando 50 mil por ano, de repente ele está faturando 1 milhão. 50 mil no mês, está faturando 1 milhão. A visão desse cara já mudou, porque o cara já ficou, meu Deus, estou faturando 1 milhão, e agora? Agora eu preciso de alguém que me ajude a pensar como é que eu vou investir esse dinheiro, como é que eu vou fazer esse controle financeiro. Ele já começa a pensar no imposto que ele vai ter que pagar em cima de 1 milhão, que já mudou, que vai ser uma carga tributária alta, então você tem que já dar uma assistência no sentido de planejar de forma tributária. Então, muita coisa muda muito rápido numa contabilidade digital. E às vezes as pessoas elas não se atentam. Então, esse colaborador saiu de férias, quando ele volta, é outra realidade. E foi o que aconteceu com a gente. Então, a gente teve gente, tipo, em janeiro de 2020, 20 clientes. 20 clientes e estava com 2 funcionárias. De repente, este ano estamos aí já batendo 100 clientes com 5 funcionários. Então, é muito rápido as coisas. Muito, muito, muito rápido. Às vezes eu fico até me assusto, né? De falar, mas é verdade, eu não tenho tempo de pensar. Então, quando você começa a nichar, é bom porque você entende o mercado que você está nichando e você consegue direcionar processos. Porque pense tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, com uma carteira grande de clientes, mas com carteiras diversificadas. Bem definidos, você consegue atender vários nichos, mas vai te dar um pouquinho de trabalho, né? Então, você tem para cada nicho um processo. Tem nichos que se complementam, né? E aí você pode sim usar o mesmo processo. Mas é a cabeça desse operador, que vai estar lá no dia a dia fazendo todas as coisas, todas as operações. Vai conseguir acompanhar tudo isso ou não? É algo que tem que se pensar. E aí, gente, a gente chega aqui no último desafio, que foi um desafio que eu enfrentei nos últimos tempos, e a gente acaba enfrentando ainda, que é lidar com as críticas dos colaboradores, dos familiares e dos amigos. Por quê? As pessoas, elas começam a mudar, a notar a sua mudança de postura, de comportamento, né? Então, veja bem, uma coisa era a Vitória, que tinha um escritóriozinho piquititico, não estou falando de estrutura, estou falando mesmo de número de clientes, que tinham clientes pequenos, que era uma necessidade, e agora nós estamos falando da Vitória Piva, até o posicionamento do nome já muda, né? Então, assim, estamos falando da Vitória Piva, que tem a Taliap Contabilidade Digital, que tem
aparentemente ainda parecem poucos clientes, né? 100 clientes na base, mas com uma projeção de dobrar esse número de clientes e com um número reduzido de funcionários e com players grandes no mercado, entende? Então, uma coisa é você atender um cliente que fatura, sei lá, 20 mil por mês, 30 mil por mês, outra coisa é você atender um cliente que fatura 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Então, sua postura tem que mudar. Em regra, os colaboradores não entendem. Por quê? Enquanto sua preocupação era única e exclusivamente com aquele cliente menor, que não te dava tanta demanda, e você precisa, por exemplo, você conseguia estar o tempo todo com feedback com o funcionário, com o colaborador, o tempo todo ali falando, próximo, e de repente tem essa ruptura, porque você vai ter que se concentrar em como você vai atender esses novos clientes grandes, certo? Muitas das vezes o colaborador não entende, ele acha que o problema está com ele, que você está ali, né? Quando é uma pessoa que tem uma dificuldade de relacionamento, então, nem se fala. Familiar, então, também não entende. Amigo não entende, porque você não tem mais tempo, né, de repente fazer algumas coisas. Então, assim, é algo que tudo mudou. É natural que você, como profissional, mude também, né? Então, o cenário mudou. A gente viveu aí uma mudança drástica na contabilidade, em vários segmentos que foi vinda acelerada por conta da pandemia, que é a questão do digital. E é natural que as pessoas mudem. O problema é que a gente tem que entender é que se você não mudar, o seu cliente vai mudar para quem entendeu a nova realidade dele, né? Então, se as pessoas não conseguem enxergar que você mudou, é porque de fato elas também não se atentaram que elas deveriam ter mudado, sabe? Então, isso foi um grande aprendizado que eu tirei para mim, sabe? Nesses últimos tempos, assim, eu fiquei, de certa forma, lidei com críticas, até com haters aqui no Instagram, que as pessoas começavam a falar, nossa, virou blogueira, nossa, você não sei o que, vai ficar famosa, agora você não faz mais contabilidade, você quer só ficar na internet. E não conseguiam entender que, na verdade, o mundo mudou. Não é só a Vitória que mudou, mas todo um cenário. Quando eu consegui entender que o problema não estava em mim de ter mudado, mas todo um contexto, e que é aquela pessoa lá que estava me criticando, que não conseguiu entender a mudança, que não conseguiu evoluir, pronto, né, gente? Resolvi um problema sério aí. Mas só para vocês ficarem atentos que isso pode acontecer com vocês também, tá? E aí, como é que eu cheguei até aqui, gente? O que eu posso dizer para vocês é que se eu cheguei até aqui foi porque eu fui resistindo e persistindo, tá? Nenhum caminho vai ser fácil, depende do caminho que você for escolher. Independente se você quer atuar com contabilidade digital, se você quer atuar no mercado tradicional, se você vai atender o nicho de infoprodutores, que é o meu segmento, que eu amo de paixão, que eu sou apaixonada por eles. Mas independente do caminho que você vai resolver seguir, se você vai seguir sozinho, né? Se você vai abrir sua empresa contábil sozinho, se você já tem uma empresa contábil com sócio, se esse sócio não está performando, você vai ter que mandar ele embora, porque tem isso, né? Às vezes a gente tem que mandar o sócio embora também. A gente tem que, se você vai começar com parcerias com outros contadores que não sejam sócios, ou se você vai começar com um colaborador para te ajudar. Enfim, independe do caminho, nenhum caminho é fácil. Agora, a diferença é você ter consciência que não vai ser fácil, que vai ter os desafios e você vai poder resolver desafio por desafio, né? E você não vai poder fazer como a Sinara falou, né? Ficar chorando, você tem que escolher entre chorar e vender lenços. Então, se você decidir vender lenços, com certeza você vai ter resultados. Agora, se você decidir ficar chorando, né? Você vai ficar sendo só mais um contador, só mais uma pessoa ali nesse mercado, né? E é isso, gente. Quero desejar para vocês um ótimo domingo, né? Que o domingo de vocês seja um domingo abençoado. E é isso, contem comigo. Quiserem mandar perguntas lá no meu direct, vou abrir uma caixinha de perguntas sobre a live de hoje também, vocês podem mandar lá. Estou à disposição. Muito obrigada por vocês ficarem comigo esse tempo aqui. E é isso, nos vemos em breve, viu, galera? Obrigadão.